Chega dessa história de que banco digital é só para jovens. Está chegando o War Bank. É uma nova forma de cuidar das suas finanças. Reclame do Plim Plim. Voltando pra Rita aqui, Vai, eu já Rita. tive casal que chegou bem e saiu mal. Eu já tive pessoa que chegou bem na sessão e saiu mal, porque a gente tá caçando coisa e isso faz parte do processo, não é toda vez que você vai pra terapia. Eu já tive gente que saiu com tanta raiva de mim que de chegou a me você? mandar de mim. Porque Uai. ela precisa colocar a raiva dela em algum lugar. E às vezes eu sou a pessoa que vai aguentar essa E você raiva. aceita isso? Vem que vem, tô aqui para isso. Então, É por isso que você é amiga do Medina. Então, se Ué, nada que te... tem a tô ver? acostumada Nada te a lidar com o machuca. conteúdo das pessoas. É isso, gente. Mas é verdade, porque ela precisa depositar. Às vezes, um conteúdo mal resolvido... Por que às vezes a gente fala assim, ficou nervoso com o trabalho, chegou em casa e está descontando na esposa ou no marido? Acontece muito. Porque essa raiva ela precisa ser direcionada para alguma coisa ou algum lugar para poder ser elaborada. Não adianta fugir do sentimento. Eu até postei um texto esses dias que fala, a gente precisa sentir. Não adianta a gente querer falar, não, tá tudo bem. Isso se chama negação, é um mecanismo de defesa que por muitas vezes funciona muito bem, só que na grande maioria das vezes ele precisa ser furado, literalmente, falar, vamos sentir. Eu fico contando vários casos. Eu tive um paciente, por exemplo, que aconteceu uma situação muito osso na vida dele e ele estava com um turbilhão de sentimentos. Só que ele me expressava muita tristeza, muita melancolia, muito choro, enfim. E aí eu olhei para ele e falei assim, no final da sessão, falei, olha, para a semana que vem, eu quero que você encontre a raiva que está aí dentro. Eu não sei para quem que é, eu não sei do que é, mas eu preciso que você encontre a raiva que está aí dentro. Porque não é tristeza que você está sentindo, é raiva. E beleza, ele vazou. Era um luto. Vazou? Coach. Não. Chegou lá, ela destravou o cara, mano. Depois a gente quer ouvir um pouquinho sobre a sua opinião sobre coach. Quero cortes. Fábrica de cortes. Vamos lá, continua. Segue o jogo lá, ela já treme a mão. Treino. Ela de coach, me comparou com um coach. Estudei 6 anos na faculdade, depois mais 2 em pós-graduação para ser chamada de coach. Não, Aí rapaz. problema seu, se Nada você não contra os achou ali coaches. a carência do mercado. Coach, para com isso. Sabe aquela música? Ado, cada um no seu quadrado? Não, é aí isso. segue o jogo, daqui a pouco a gente volta pros coach. Eu nem lembro, vocês me tiram do foco, gente. O menino, você desafiou ele, falou que tá com da raiva. raiva. Contra a raiva lá, E ele estava vivendo um luto. E no final, ele chegou na próxima sessão, e aí ele começou a me contar uma história. E aí ele passeou. E aí no final da sessão, ele foi levando. No final ele olhou para mim e falou assim, eu descobri de quem que eu tenho raiva. Eu tenho raiva de Deus. Porque o luto que ele estava vivendo, inconscientemente ele tinha atribuído, Deus quis assim. Deus tirou a vida do... Por que Deus quis assim? E isso é uma coisa, por exemplo, que às vezes acontece muito com criança. A gente não percebe, mas às vezes morre alguém. O que é a primeira coisa que a gente fala para as crianças? Papai do céu levou. E aí a criança, às vezes, ela não consegue ter essa noção de que Deus é bom e nós viveremos na eternidade, estaremos juntos. E ela só atribui assim, o papai do céu é aquele que tira as pessoas que eu amo do meu convívio. Por que a mamãe ou o papai, ou às vezes alguém, trocou a mim pelo papai do céu? Então, tem que tomar cuidado. Às vezes essa fala não vai causar nada. Às vezes essa fala a criança vai, de alguma maneira, ressignificar, porque ser humano não é uma matemática, cada um vai responder às situações de uma maneira, mas às vezes isso fica, para sempre, o papai do céu tira as pessoas que eu amo. O papai do céu me privou de ter. Então, tem que tomar muito cuidado, até para dar uma notícia assim para uma criança, para falar sobre isso, porque inconscientemente a gente não sabe o que aquilo pode estar causando para uma criança ou para um adolescente, enfim. Mas é isso. Então, as pessoas às vezes ficam com raiva de mim. Teve uma que me chamou de velhinha megera. Ela chegou falando... Só errou a velhinha. Não, a velhinha tá tudo certo. A velhinha sou mesmo. Ela identificou fácil, então, né? A rainha dos Você brechó. parece aquelas velhinhas megera que fica com uma bengala em cima, só olhando e batendo, assim, ó. Falei, nossa, mas é essa visão que você tem de mim? Ela falou assim, em algumas sessões, sim. E é real, porque às vezes eu sou, literalmente, o concreto daquilo que dói.
porque ela tá ali só falando da dor dela. Então, a imagem que ela tem de mim, às vezes, é só de dor e sofrimento. Tanto que, quando a pessoa fica bem, ela vaza. Acabou meu trabalho. Profissão terrível. Você ouve problema. Quando o cara fica bom, ele não fala mais com você. Ai, mas é tão gostoso. É um Quando chega casamento. esse momento. Nossa, cara. Eu já cheguei a chorar. E olha que pra eu chorar, tem que estar... Nem na presença de Deus. Coração é uma batata. Só na presença de Deus.